Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Então, hoje a gente vai começar a lição 4, que é Alimente-se Diariamente, onde a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a leitura bíblica no nosso dia a dia. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, certo? Jesus, mesmo lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele mesmo veio para falar aquilo que estava no coração do Pai. Então, todos os seus ensinamentos que ele deixou aqui na sua palavra é o nosso alimento diário. E hoje a gente vai trabalhar alguns tópicos que estão no livro, para a gente falar a finalidade da nossa leitura bíblica todos os dias. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: vou ler aqui. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente por o leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Em Hebreus 5, capítulo 13 e 14, diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Da mesma maneira, quando da nossa vida no dia a dia, né, a nossa etapa também da vida cristã, os nossos alimentos assim é de acordo com a nossa fase. À medida que a gente vai crescendo, o nosso alimento vai se modificando. No início, a gente precisa desse leite espiritual, que é algo básico, como se fosse ali a base, né, da vida com Jesus, aquilo que é necessário para a nossa vida. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos tendo acesso a novos alimentos e vamos também edificando, porque a palavra de Deus é como nosso alimento do dia a dia, que nos nutre. E à medida que a gente é nutrido, nós crescemos, e assim, nosso crescimento serve para a glória de Deus. Nós aprendemos, nós temos um novo modo de entender, um novo modo de ver as coisas, e assim nós somos edificados para fazer e servir Deus em muitas coisas também. No primeiro tópico aí, é alimentar-se espiritualmente, que está essa referência de Mateus 4,4, como eu já falei. O segundo é fortalecer-se. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Se alguém quiser abrir. Diz assim: escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Quando nós temos contato com a palavra de Deus e ela permanece em nós, nós temos a capacidade de vencer o maligno na nossa vida. Porque a palavra, Jesus é a própria palavra. E quando ele está em nós, nós podemos fazer grandes coisas e até mesmo vencer o maligno. Isso nos dá força. Em outro versículo da primeira carta de João, no versículo 24, ele diz que: portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. É necessário que a gente tenha esse cuidado para o que Jesus nos ensinou no princípio permaneça em nós. Porque hoje em dia existem muitas filosofias humanas, né, ideias vazias, que comprometem muitas vezes aquilo que nos foi ensinado. Alguma filosofia que vai dizer que não é necessário que a gente se arrependa, que não é necessário que a gente mude, mas isso foi o que Jesus disse. Jesus disse: creiam, arrependei-vos, sejam batizados. Então, a palavra de Deus impede que muitas filosofias vazias assim corrompem aquilo que nós aprendemos. A gente vive num mundo onde tem pessoas ímpias, não tem como a gente fugir disso. Mas se a gente manter verdadeiramente aqui naquilo que Jesus nos ensinou, nós não seremos corrompidos. Lá em Coríntios, Paulo diz que nós podemos quebrar todo o argumento de filosofia humana e vazia através da palavra de Deus.
Nós não vamos quebrar as ideias dessas pessoas através da nossa força humana física, mas através daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós levaremos cativo todo pensamento rebelde e o tornaremos obediente a Cristo. O próximo tópico é purificar-se. João 15, versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Isso aqui foi o que Jesus disse para os discípulos dele, que a mensagem que ele os ensinou já havia os limpado. E, do mesmo jeito, a mensagem do Evangelho também é o que nos limpa hoje em dia, né? Por exemplo, os discípulos tinham uma ideia muito errada de como o Messias viria, né? Eles viriam como um grande imperador que iria, né, acabar com o Império de Roma, né, com o negócio dos impostos, tudo isso. Mas essa era uma ideia errada, porque Jesus não veio para isso especificamente, né? Ele veio para salvar, veio para libertar, mas não de uma maneira física, como eles estavam pensando, mas de uma maneira espiritual. E Jesus disse que a mensagem dele já havia os limpado. À medida que eles iam ouvindo, que eles iam aprendendo, o Espírito Santo também já ia trabalhando em cada um deles. E hoje também é assim com a gente. Quando nós nos dispomos para pegar a Bíblia, para ler, para entender, o Espírito Santo está ali o tempo todo com a gente, nos ensinando, nos auxiliando e nos revelando verdades que estão por trás disso aqui. Porque não é simplesmente só um livro, quando muitos podem dizer, é só um livro escrito por homens. De fato foi escrito por homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Não são palavras vazias. Jamais qualquer homem, qualquer ser humano assim, teria a capacidade de olhar para alguém e dizer: ame seu inimigo e ore por aquele que te persegue. A nossa mentalidade humana é muito ligada no que aquilo que, se você me ofender, eu tenho que te ofender de volta, né? Não tem aquele trabalho de perdão, né? Aquilo, né? Tipo, quando eu era criança, quando um acabava pisando assim meio de brincadeira no pé do outro, tinha que descontar, né? Porque não é, a gente é da natureza humana. Né? Aí ficava naquele um pisando no pé do outro toda hora, né? Porque não tinha aquele trabalho de perdão, né? Até mesmo criança, né? E é isso que quer dizer quando ele nos limpa, que a mensagem nos limpa, né? O próprio Jesus. E Salmo 119, 11. Eu vou ler do versículo 9 até o 11. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é uma maneira prática da gente evitar o pecado. Quando ela está em nosso coração verdadeiramente guardada, quando você não simplesmente faz daquilo uma coisa que você ouviu por alto, mas você faz questão de guardar no seu coração para levar para a sua vida, ela tem a capacidade de transformar o seu dia a dia. Momentos em que você tinha uma certa maneira de lidar, você pode ser transformado para lidar de outra forma. Jesus disse que o auxiliador, o Espírito Santo, nosso auxiliador, nos lembraria de tudo aquilo que ele nos ensinou. E com certeza você já deve ter vivido esse momento, né, onde estava em meio a uma situação e que pode ser que era brecha para o pecado, e ouviu, né, no seu coração assim, o Espírito Santo te lembrar, né, daquilo que a palavra de Deus diz em relação àquilo. Né? Então, a gente sente um certo incômodo em situações que a gente possa estar, né, mas é porque o Espírito Santo está nos lembrando, nos alertando para que a gente não caia em pecado. Né? Porque a gente, quando nós, mesmo ouvindo esse aviso, nós ainda assim pecamos, é quando nós corremos risco de acabar em pecado deliberado, né? Porque aí, nesse caso, é só na misericórdia de Deus mesmo. Mas, quando a gente guarda a palavra de Deus em nosso coração, a gente tem a capacidade de desviar do pecado, né? A não ser que a gente não queira por escolha própria. Mas ela tem todo momento em nosso coração para nos lembrar, né, daquilo que nós devemos fazer. Quinto tópico, renovar a mente, Romanos 12, 2.
não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui também ele fala que a palavra de Deus tem o poder e o potencial de mudar a nossa maneira de pensar, né? Que a gente, quando nós somos do mundo, nós pensamos de acordo com o mundo, mas quando nós viemos para Deus, a gente tem que ter uma nova maneira de pensar. Em Colossenses, Paulo fala que a nossa vida já não está mais inteiramente ligada às coisas da terra, mas sim às coisas celestiais. Então, nós não devemos olhar apenas para aquilo que é físico, mas nós devemos olhar para o alto, né, onde a nossa vida está, que agora está em Cristo Jesus. Então, já não vai ser mais aquilo, qual é a sua opinião? Não é sobre o que nós mais pensamos, mas sim sobre o que respeita ao que a palavra de Deus diz. Se nós, de fato, queremos fazer dela a nossa caminhada, a nossa vida, nós não vamos basear mais as coisas da vida segundo o que a gente pensa, mas sim baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E ela nos ensina a lidar em muitas situações, que pode ser que haja momentos que as pessoas tentem nos encurralar, né, com certos tipos de opinião, né? Tipo assim, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Mas então você está condenando alguém, você está falando que fulano de tal vai para o inferno por causa de tal coisa, de tal coisa. Não somos nós que falamos isso, né? É o que a palavra de Deus diz. E se nós escolhemos andar de acordo com ela, essa também será aquilo que nós vamos defender, né? Paulo diz para Timóteo que é necessário que ele pregue o evangelho, quer o momento seja favorável ou quer não seja favorável. Então, nós temos que levar a palavra de Deus onde quer que nós formos. E ser a palavra de Deus viva também onde quer que nós formos. Como eu citei o exemplo do perdão, pode ser que, em muitas situações, por exemplo, a gente passe por um momento onde alguém possa nos magoar, né, por exemplo. E a pessoa olha para você e fala, eu jamais perdoaria fulano de tal se fulano de tal fizesse isso comigo. Isso já é uma oportunidade de você dizer o porquê você perdoa. Por quê? Porque o seu Senhor te perdoou primeiro. Entendeu? Então, essa renovação de mente é uma porta já para você também poder falar de Jesus para as pessoas, né? Você ser a palavra de Deus é você também poder compartilhar Jesus com as outras pessoas através do seu modelo de vida. Ajudar a receber respostas de oração. João 15:17, Jesus disse que o que pedirem no nome dele, isso não seria feito, isso não seria dado. Eu também queria trazer um outro exemplo, que é o exemplo de Josué, está lá em Josué capítulo 9, quando Josué foi enganado pelos gibeonitas, né, que eles chegaram lá, né, se encenaram bem, e a palavra de Deus diz que os israelitas e Josué olharam a condição dos gibeonitas e assim julgaram que ele realmente já era um povo, né, que estava ali andando alheio, e que ouviu falar da história de Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, e quis estar no meio daquele povo. Mas tem um versículo que diz que Josué não consultou o Senhor antes de fazer isso. Isso nos ensina que é necessário que a gente consulte a Deus antes de fazer qualquer coisa. E a voz de Deus está principalmente na palavra dele. Muitas vezes a gente espera ouvir a voz de Deus vindo de um clarão do céu ou qualquer coisa do tipo, mas, antes de tudo, a palavra de Deus está aqui, na palavra dele. Jesus é a palavra, conforme está em João capítulo 1. Ele é a revelação do Pai, digamos que em forma impressa, né? Então, jamais Deus vai te direcionar a fazer alguma coisa que não é da vontade dele. Entendeu? Se está de desacordo com a palavra de Deus, não é de Deus, obviamente, não é de Deus claramente. Por isso que a Bíblia é como uma bula para a gente, né, que nos orienta a fazer tudo de acordo, assim, né, para caminhar segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus também nos ajuda a ter sabedoria. Está em Salmo 119, versículo 98 e 99. Diz assim:
Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Aqui o salmista está dizendo que tem mais prudência que seus mestres, pois ele vive a meditar nos preceitos do Senhor, ele vive a meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. E é isso que nos dá sabedoria. Né? Para as pessoas, pode ser que a gente seja bobo, seja trouxa, seja ingênuo demais, mas isso que é a sabedoria. Né? Como diz a palavra de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Né? Mas, quando a gente se mantém aqui, na palavra de Deus, a gente tem, né, uma maneira de saber lidar com as coisas diferente das outras pessoas. Deus nos dá estratégia, Deus abre portas para a gente, Deus abre os nossos olhos para que a gente saiba lidar em muitas situações que pode ser que outras pessoas não saberiam. Né? E de maneira assim, que a gente não venha a correr certos riscos, né, que de outras maneiras, que fossem outras pessoas, poderiam acabar correndo, mas quando a gente recorre à sabedoria de Deus, é algo totalmente diferente. Receber direção e orientações nas decisões. Está em Salmo 119, versículo 5. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Conforme eu disse, Deus não vai te orientar a fazer aquilo que não está na palavra dele. Porque algumas pessoas, né, atualmente dizem que a Bíblia precisa ser renovada. A Bíblia não precisa de ser renovada. Né? A Bíblia é o que ela é. O que Jesus disse é isso, de fato. E ela nos direciona para onde nós devemos ir. Né? Ela nos impede que a gente venha andar por caminhos tortuosos. Quando nós temos contato com ela, a gente, né, em situações da nossa vida, nós vamos saber lidar, se nós devemos fazer aquilo, se nós não devemos fazer aquilo, glorificar a Deus, pois uma vez que nós entregamos nossa vida para Jesus, não é mais sobre o que eu quero, sobre o que eu penso, sobre o que eu sonho, né, mas sim aquilo que vai trazer glória e honra para o nome de Deus também. Tópico 10, garantir uma vida bem-sucedida. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. A nossa constância também com a palavra de Deus nos garante sucesso no nosso dia a dia e na nossa vida. Né, para as pessoas, mas também isso não quer dizer que só lê a palavra de Deus, mas também não busca aquilo que você quer. É necessário que a gente busque, né? Mas debaixo de Deus a gente é diferente. Por exemplo, em Salmos diz que se nós queremos ter uma vida boa aqui na Terra, é necessário que a gente refreie a nossa boca de falar maldades. Né? Para as pessoas isso pode ser tipo, não faz sentido eu parar de falar mal de alguém para mim ter uma vida boa aqui na Terra. Mas se isso é o que Deus nos direciona a fazer, e se nós fizermos, nós provaremos o quão real é a bondade do Senhor, o quão real é a fidelidade dele, segundo a palavra dele. O 11º tópico diz, permanecer firme. Mateus 7, 24 ao 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Aqui também traz referência à prática da palavra, não só apenas ouvir, mas também praticar. Quando nós praticamos, nós estamos, digamos, a nossa casa, a nossa caminhada de fé de Cristo. Né? As dificuldades, né, as chuvas, nós vamos permanecer firme, porque nós temos total compreensão de quem Deus é. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, nós ganhamos nova identidade, nós recebemos promessas do Senhor. E isso é o que nos fortalece, isso é o que nos mantém firmes.
Por exemplo, 32, Deus promete que Ele mesmo nos guiaria, nos orientaria para onde nós deveríamos ir, qual deveria ser os nossos caminhos, né? Mas muitas vezes a gente anda pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas próprias decisões, porque não temos conhecimento dessa promessa de Deus. E quando nós firmamos verdadeiramente em Cristo, nós não seremos abalados, porque Ele prometeu estar conosco até a consumação dos tempos. Então, isso é o que mantém a nossa fé firme, que nós não estamos sozinhos. Quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, né, ou a gente enfrenta qualquer tipo de enfermidade, nós temos consciência de que Jesus que curou leprosos, curou coxos, né, enquanto Ele esteve aqui na Terra, é o mesmo Jesus que está conosco aqui hoje também. E nós temos a convicção no nosso coração de que Ele liberta, de que Ele cura, de que Ele sara, né, de que Ele transforma. Nós mesmos somos um testemunho, né, do que Jesus fez, né, um dia nas nossas vidas. E por mais assim que leve tempo, né, a fé é sobre isso, né, sobre a certeza daquilo que não vemos e a convicção daquilo que a gente espera, né? A gente ainda não vê, mas pela fé nós cremos que aquilo já aconteceu, né? E depois aqui trata sobre meditar na Bíblia de dia e de noite. E é interessante porque isso aqui traz para que nós possamos fazer da leitura bíblica um hábito, né? Um hábito. Porque uma coisa que é muito difícil, né, na vida cristã, às vezes, né, a gente pode passar por essa fase, é muitas vezes de manter constância, né? Pode ser que um dia a gente consiga ler a Bíblia aqui um dia, aí vai lá, passa muitos dias sem ler, volta, lê um versículo, lê de novo, passa muitos dias sem ler, e às vezes a gente fica nessa inconstância, né? Aí muitas vezes a gente se sente culpado, se sente mal, mas eu acredito que para cada um, né, pode existir uma maneira que seja mais eficaz de ler a Bíblia. Talvez o que funcione para mim não funcione para ele, ou talvez o que funcione para ele não funcione já para ele, mas para cada um existe uma maneira de ler a Bíblia. Se você, por exemplo, tem um dia muito atarefado, né, esforce-lhe para levantar mais cedo, né, e criar esse hábito de dedicar um tempo para Deus, né? Porque parece que às vezes quando nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, a gente vai esquecendo, né, dessa essência de que é ter contato com a palavra de Deus. Mas ela é necessária ainda. Não é só necessária no início, mas é necessária, né, até o fim, né? Ah, mas eu já li o livro de Mateus 3 vezes, né? Lê mais uma, né? Porque Deus tem sempre algo novo para nos ensinar. A palavra dele jamais irá, né, perder, né, esse poder. E, assim, por exemplo, eu mesma estou tentando mudar esse hábito. Estou tentando acordar mais cedo para mim tentar, né, ter mais contato ali com a palavra de Deus, ter mais contato com a oração. Porque o dia vai acabando sendo atarefado, aí quando chega tarde em casa, você já fala, ai, não estou cansado, não vou aguentar a Bíblia agora não. Né? Ou também quando vai lá, vai ler, não lê com aquela vontade, né? Não busca com aquela vontade, né? Como se fosse só um livro alheio que você fosse ler, como se nem o Espírito Santo estivesse ali para te ajudar, para te auxiliar mesmo. Não faz tanta questão de manter esse hábito. Mas comece, né, talvez lendo de forma periódica, de acordo com o que está no livro, ou ore para que Deus, né, te direcione algum livro, né, para você ler, e tente criar esse hábito, porque a nossa vida é, de fato, uma luta constante contra aquilo que nós queremos. Né? E se nós não tivermos a força para negar a nossa carne, nós não vamos, de fato, conseguir ler a Bíblia. Né? Nós vamos, de fato, conseguir ter contato com a palavra de Deus. Mas é isso que Deus nos convida a ter. E o livro até fala aqui que o maior desejo do Pai é nos ver pegar o alimento por conta própria e nos alimentarmos, né? Não só apenas vir, por exemplo, no CNC e alimentar um pouco, ou vir no domingo, ou ir numa célula alimentar um pouco, mas é alimentar todos os dias de nossas vidas. Do mesmo jeito que uma criança é necessário ter uma alimentação saudável para que cresça saudável, na nossa vida espiritual da mesma forma. Nós precisamos de nos nutrir todos os dias da palavra de Deus para que a gente tenha um crescimento, uma edificação espiritual saudável, né? Para que a gente não venha a ser eternamente meninos na fé, mas que a gente venha se tornar adultos e ter maturidade a cada dia mais também. Amém. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa?
Graças a Deus, meus irmãos. Sobre a situação realmente da palavra viva, né, da mudança de mente através da palavra, a gente entende realmente assim, por exemplo, eu fui criado desde pequeno dentro da igreja, passei por vários estudos bíblicos, escola dominical, e o que você falou realmente a respeito da gente, às vezes, depois de um certo tempo de caminhada, deixar um pouco a palavra de lado e seguir, porque eu já li tantas vezes, já li a Bíblia 3, 4 vezes completa e tal, e realmente isso acontece, entende? Mas assim, como testemunho vivo, eu digo realmente que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã de acordo com a sua compreensão naquele momento, entende? E Deus ele vai agir na nossa vida de acordo com a palavra. Eu abro a palavra hoje para poder ler novamente, e cada vez que eu leio, parece que eu nunca li a Bíblia, entende? Parece que eu nunca não tenho a mesma compreensão que eu tinha, né? Quando eu era garoto, quando eu era mais novo, ou até mesmo há um ano atrás, entende? Então, tipo assim, ela vai se renovando de acordo com o passar do tempo, com as suas necessidades, com o que Deus quer realmente falar através da palavra com você. Então, isso daí acho que todos nós, irmãos, que somos mais tempos evangélicos, a gente vê isso acontecendo e isso é lindo, isso é maravilhoso, entende? É tremendo, é tremendo. Não sou muito de falar não, mas essa lição trouxe no meu coração a importância e a acessibilidade que a gente tem de poder se alimentar todos os dias, e às vezes a gente prefere que não, né? Onde tem países que a pessoa tem que esconder um pedacinho da página, onde as pessoas são ali mesmo, são mortas porque elas têm um pedaço da palavra, e a gente tem isso todos os dias. E a gente prefere não se alimentar, ou seja, a gente mesmo está procurando a nossa morte espiritual, porque a gente não está se alimentando. Então, isso me confrontou muito, é o que trouxe essa lição no meu coração, que está ali, o prato de comida está ali todos os dias, eu não como porque eu não quero. Onde tem países que as pessoas falam assim, não, eu prefiro morrer, mas eu carrego. E se a gente, de fato, verdadeiramente aplicar e colocar isso no nosso coração, vai estar escrito, gera isso na tábua do nosso coração. A importância da gente se alimentar e gerar com que aquela palavra seja uma verdade no nosso coração, automaticamente, diariamente, aquilo vai fazer, de fato, como se fosse o nosso DNA. A palavra é, de fato, o nosso DNA, tem que ser o nosso DNA, né? Então, eu quero que essa lição fique no meu coração e que, de fato, eu faça a palavra do Senhor como meu DNA. Meus queridos, tem uma coisa que a Cibele estava comentando, finalzinho, até o último versículo que está ali na tela. É o que, com constância, eu falava para os meninos na célula, de jovens e tal, que eu sempre tentei inspirá-los a ler a palavra de Deus, porque se você não tiver vida com a palavra de Deus, você não tem vida com Deus. Porque, conforme até a Cibele falou, Jesus é a própria palavra. Se você quer ouvir Deus, como que você não abre a Bíblia para ler? Você quer direcionamento para a sua vida? Você tem que estar íntimo daquilo que está escrito. Mas, muitas vezes, a gente acha que basta só passar o olho ali. Bati a meta hoje, li 3 capítulos, li 4 capítulos. Sabe? Li um capítulo, bati minha meta hoje. Mas a Bíblia não fala sobre ler ela mesma. Olha o que está falando ali, ó. Tem prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Não fala lê dia e noite. Tem uma diferença muito grande entre você ler e meditar. O que é meditar? É cada versículo. Romanos capítulo 15 fala que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo, eu gosto dessa palavra em Romanos, tudo que foi escrito. Cada versículo tem um peso de ensino para nós. Então é necessário que quando a gente passe o olho, leia, a gente fixe naquele versículo lá. E procure entender o que está escrito ali. Não basta ler somente, você tem que procurar entender, pesquisar, procurar. Manda, ô pastor, pesquisei aqui, não consegui, me ajuda aí. Ô Henrique, ô Moacir, ô Moisés, sabe? Procura os irmãos para procurar entender aquilo que você está lendo. Sabe? Procure ler a Bíblia, referências, contexto. Procure estudar e meditar, pensar nisso dia e noite. Porque ali eu não creio que está falando somente de você ler assim, todo dia, assim,
no período da manhã, no período da noite. Não acredito que seja isso. Acredito que de fato, você está com aquele versículo na sua mente, ruminando, pensando sobre aquilo. Porque você só passar o olho na Bíblia não vai te transformar. O que te transforma é você entender e mudar. Eu fui criada até uma certa idade na roça. E uma coisa que eu gostava muito de fazer é ficar observando a vaca, o boi, o bezerro, eles comendo, e aquela, né, que se chama ruminar, mastiga, engole, daí a pouquinho aquela bola de alimento voltava. Eu achava isso muito interessante. Então, quando eu me converti, e eu, assim, em contato com a palavra de Deus, e isso aí, esse versículo do Salmo 1, e assim, a gente, na medida que vai conhecendo a palavra de Deus, e tudo na vida da gente, a gente aprende também a relacionar as coisas com aquilo que a gente viveu na infância, no local que a gente viveu, no ambiente. Então, e a palavra de Deus também fala muito em ruminar, né? E é isso. Então, eu entendi que ruminar a palavra de Deus é uma coisa muito gostosa, que realmente aquela bola, aquele alimento que a gente come na palavra de Deus, né? Você lê um versículo e aquela coisa tão prazerosa, tão gostosa, aí você fica ruminando. Daí a pouquinho você engole e ela volta à sua mente. E é isso aí. Então eu aprendi que botar em prática, porque quando eu li a primeira vez esse versículo, medita de dia e de noite, lá isso é muito. O dia inteiro, noite inteira, o que é isso? Mas quando eu fui entender que esse ruminar é muito prazeroso, é muito gostoso, é a gente realmente passar o dia alimentando da palavra de Deus. É aquele você engole e a palavra volta à sua mente, você relaciona com outras coisas, né, colocando tudo ali nos lugarzinhos, e novamente engole, e é ruminar mesmo. Então eu achei isso fantástico, sabe? Eu gosto de ruminar a palavra de Deus. Eu acabei ficando ainda por último, né? Mas de tudo que foi falado, lembrando que o Moacir já até colocou, né? Porque alimentar diariamente. Nós alimentamos, se formos olharmos, nós alimentamos todos os dias diferente. Muitas vezes é o arroz e feijão, mas aí coloca, hoje é uma batata, hoje é uma couve. E a palavra também, ela vem para nós, quando alimentamos diariamente, ela vem segundo a nossa necessidade que Deus fala. Muitas vezes a gente não está, hoje eu não estou bem, mas Deus, Ele te conhece, e quando você vai lá na palavra, ela te traz o alimento daquilo que você precisa, né? A direção para a sua vida. E uma das experiências, né, que a palavra nos fala ali, né, a Cibele, consultar o Senhor. Muitas vezes, eu mesmo tive uma experiência, há muitos anos atrás, já no início ali da caminhada, de uma pessoa me chamar para ser sócio, vamos abrir um escritório de contabilidade. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou olhar isso aí, depois eu te falo. Não, rapaz, assim e tal. Mas concluindo, eu orei ao Senhor e não tive a resposta. Falei, Senhor, o Senhor precisa falar comigo. E o Senhor nada. E eu orando, e o Senhor não falou. Ele pegou e me apertou. Eu falei, não, amanhã eu te dou a resposta, com toda certeza. Aí o Senhor, o Senhor não falou comigo no sonho, o Senhor não deu direção, agora o Senhor vai falar comigo na palavra. Orei ao Senhor, e o Senhor falou lá em Coríntios, né? E os primeiros versículos ele já falou tudo. E não vos associeis. Eu fechei a palavra, eu não preciso ler mais nada. Falei, não tem sociedade. Por quê? Porque a palavra veio e ela trouxe a direção naquilo que a gente precisa, né? E quando a gente lê e busca diariamente alimentado, o Senhor, Ele te dá o alimento exatamente daquilo que você precisa ouvir naquele dia, né? Alimentar como nós alimentamos fisicamente. A palavra também, ela, né, fala ao nosso coração nesse aspecto. É só para complementar de tudo aquilo que foi dito aqui.
Meus amados, um comentário aqui rapidinho. O salmo que estava na tela ali, né? Ele diz assim: e na sua lei medita dia e noite. Ele fala, na sua lei ele medita dia e noite. Importante ressaltar que lei ali não é a lei de Moisés. Aquele termo lei, ele se refere ao pensamento de Deus. Ele medita dia e noite. Dia e noite. Ele não fala que ele lê dia e noite. Ele não fala que ele escuta dia e noite. Na sua lei ele medita dia e noite. Ele está atento quando está acordado, quando está trabalhando, quando está comendo e quando está dormindo. A gente pode fazer uma pergunta assim, mas então é possível estar sensível a Deus para descobrir os pensamentos dele, mesmo quando eu estou de férias, mesmo quando eu estou trabalhando, mesmo quando eu estou dirigindo? É possível. A Bíblia diz que é. Ah, mas eu não sei como, mas a Bíblia diz que é possível. Então é possível. E quando a gente olha para Provérbios, por exemplo, só citar para os irmãos aqui, Provérbios 2, 1, ele fala assim, deixa eu achar aqui na Bíblia, aqui, ó. Provérbios 2, 1. 2, 1. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Foi? Acho que foi. Foi não? Voltou? Ajudei, Henrique. Por favor, obrigado. Provérbios 2, 1. Isso. Olha lá. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. O que é isso? O que é clamar? É gritar. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Isso é o que ele está dizendo. Meditar na lei do Senhor. É você colocar sua vida em busca do conhecimento de Deus, em busca daquilo que Deus está falando, em busca dos pensamentos de Deus, para você e para quem está perto. Porque se nós somos a luz do mundo, luz para as pessoas, quer dizer o quê? Que o conhecimento de Deus, que aquilo que Deus está pensando, que aquilo que Deus está vendo, Ele vai comunicar, Ele quer comunicar a nós, para que a partir de nós, a vida das pessoas que estão perto de nós sejam transformadas. Agora, elas não serão transformadas se eu não sei o que Deus está pensando. Elas não serão transformadas, e nem eu serei transformado se eu não sei o que Deus está falando a meu respeito. É por isso que ele diz, buscar como a prata, como tesouro escondido, e buscar como a prata. É como a coisa mais importante da minha vida, muito mais do que comer, muito mais do que beber. Jesus, quando estava no deserto, Satanás desafiou ele a pedir a Deus pão. Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não está falando daquilo que está escrito, ele está falando daquilo que Deus está falando. O homem, ele precisa, para viver, daquilo que Deus está falando a respeito dele e a respeito de quem está perto. Essa é a vida dele, ela flui de dentro, ela não flui da letra. Embora a letra nos leve a uma dedicação, desenvolve a nossa sensibilidade para escutar aquilo que Deus está falando. Mas nós, por exemplo, pensando como líderes,
O nosso trabalho ele só vai ter valor se a gente souber levar as pessoas aquilo que Deus está falando. Se a gente levar as pessoas aquilo que a gente acha, não resolve nada. Então, um líder de célula ou alguém que ministra na igreja, a gente tem que estar em sincronia com a voz de Deus. Isso é elementar, senão não tem nada. Nossa boca só vai sair o quê? Morte. É como a Bíblia fala que é como um sepulcro caiado por fora. É bonitinho, está fazendo a coisa certa, mas da nossa boca só sai morte, né? Nos mata cada vez mais e mata as pessoas que estão perto de nós também. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Deus. Que a Tua palavra que foi dita aqui hoje, Senhor, possa permanecer no coração de cada irmão, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, essa semente venha frutificar, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que nosso coração anseie cada dia mais, Pai, ouvir a Tua voz e meditar nas Tuas palavras, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos crescer em conhecimento, Pai, de quem Tu és, Deus. E que nós possamos levar essas verdades, Pai, às outras pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada irmão que está aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, te agradecemos. Amém.